Finalizando então as operações com números racionais, a gente vai falar de potências e raízes no conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais. E para isso, antes de mais nada, eu vou adiantar para vocês que a gente não vai entrar em tudo o que essas operações aqui possuem neste conjunto, tá? Assim como no conjunto dos números inteiros, existem várias propriedades que foram vistas lá naquele conjunto que continuam válidas aqui no conjunto dos números racionais. Por exemplo, multiplicação de potência de mesma base, potência de um produto, potência de potência. Todas essas operações aí, elas vão continuar válidas em Q. Para não entrar tanto nesse detalhe, eu vou pedir que vocês leiam lá o material. Caso hajam dúvidas, vocês consultem os nossos monitores, procurem nós, os professores, e a gente vai poder dar mais esclarecimentos para vocês com relação a essas questões. Se não houver, melhor ainda, né? Dê uma lida no material que você vai ver lá todas as propriedades explicadas no conjunto dos números inteiros. Eu só quero comentar aqui como elas vão se aplicar quando a gente tiver frações, tá? Então, basicamente, essas duas operações aqui, elas são trazidas de lá do conjunto dos números inteiros para as frações muito facilmente a partir de duas propriedades, tá? Quais propriedades são essas? A primeira propriedade diz o seguinte, ó, que se você quer calcular uma potência de uma fração que se escreve, por exemplo, A sobre B, e aí você quer elevar essa fração aqui a um expoente P, tá? Você pode calcular, pensando na definição de potência, né? Observar que esse número aqui é o expoente, então essa base se multiplica por ela mesma esse número de vezes. Ou você pode aplicar essa propriedade, que vai vir justamente dessa observação, em que esse expoente aqui ele vai tanto para o A quanto para o B. Tá? Então isso aqui é a mesma coisa que escrever A elevado a P sobre B elevado a P. Essa é a primeira propriedade que vai trazer as potências para as frações. Tá? E isso também acontece com as raízes. Tá? Tirar uma raiz de uma fração, uma raiz de um índice qualquer, a gente pode inclusive usar ali a mesma letra para indicar. Tá? Vamos tirar, por exemplo, a raiz de índice Q dessa fração A sobre B, e essa propriedade aqui vai dizer que é a mesma coisa que calcular essa fração entre a raiz do A com a raiz do B. Então tem essas duas aqui, o índice aqui é o mesmo, né, lá de cima, o índice aqui, de B. Tá? Então, utilizando essas duas propriedades, a gente vai ver que essas frações aqui, elas são calculadas como se a gente estivesse calculando com números inteiros, sem muita diferença do que foi feito lá naquele conjunto. Daí, por exemplo, vamos calcular aqui só para ver como isso funciona na prática. Se a gente quiser calcular a fração ou a potência da fração 3 sobre 2 ao quadrado, pela propriedade é a mesma coisa que calcular 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, e isso aqui vai ser 9, e esse cara aqui 2 ao quadrado é 2 vezes 2, isso dá 4. Tá? Então isso é o que diz a propriedade. Nesse mesmo exemplo, a gente pode voltar, né, aplicando a operação inversa. Tá? Então a gente vai calcular agora, nesse sentido aqui, vamos calcular qual que seria a raiz quadrada, né, dessa fração ali. Então a gente calculando, a gente vai ter raiz de índice 2 da fração 9 sobre 4. Pela propriedade também, isso é a mesma coisa que raiz quadrada de 9 sobre raiz quadrada de 4. E isso aqui vai ser 3 e esse aqui vai ser 2, como a gente esperava, dado o exemplo anterior. Tá? Então as propriedades elas permanecem verdadeiras, é assim que a gente vai calcular potência e raiz de fração. Basicamente é mais fácil olhar para o numerador e denominador.
Apesar de que, se você quiser seguir a definição, por exemplo, 3 sobre 2 é a mesma coisa que 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2, né? Com o expoente 2 aqui. Se você quiser seguir essa definição, você também não vai ter problema algum. Além das propriedades mencionadas anteriormente, duas outras propriedades bem importantes aqui, ainda falando desse conjunto, é a potência de expoente negativo, independente de qual seja a base, tá? Se é um número racional ou se é um número inteiro. Quando o expoente é negativo, o que a gente vai ter? Por exemplo, seja A tanto inteiro quanto racional, tá? Pode ser uma fração. O que a gente faz é escrever o seguinte: se a gente tiver aqui um número A e elevado a um expoente menos P, sendo P um número positivo, a gente vai escrever essa fração aqui, ou essa potência de expoente negativo, como uma fração da forma 1 sobre A elevado a P, agora com o sinal inverso. Tá? Pode voltar também, né? Se ele for negativo, você volta, escreve ele como sendo positivo. Tá? Então essa propriedade aqui é verdadeira. Tá? Isso é a mesma coisa, né? Como a gente já viu, isso é 1 elevado a P sobre A elevado a P. Então isso é a mesma coisa que 1 em qualquer expoente, né? É sempre 1 sobre A elevado a P. Tá? Então essa é uma propriedade válida que a gente vai ver. E, claro, se a gente não tivesse aqui um A, né, nessa base, se a gente tivesse, por exemplo, A sendo um número racional, A sendo escrito da forma B sobre C, se a gente tiver assim, elevado a menos P, isso é a mesma coisa que tomar o inverso, né? Isso vai ficar C sobre B, tudo isso elevado ao contrário do sinal que está indicado aqui, AP. Tá? Então inverte aí a base e troca o sinal do expoente. Em resumo, tá? Isso que diz essa propriedade. Essa é uma propriedade bem importante também no conjunto dos números racionais. Tá? Ela vai nos dizer como trabalhar com potência quando o expoente for negativo. Era uma coisa nova, né? A gente não viu isso nos números inteiros, dado que quando a gente faz essa inversão a gente cai numa fração. E também tem uma outra propriedade, além de números negativos, a gente não sabe o que fazer quando o expoente ele é um número racional, tá? Um número é uma fração, tá? A gente não sabe o que fazer. Por exemplo, o que a gente deve fazer se a gente tiver uma fração do tipo A sobre B, ou um número A qualquer, seja ele inteiro ou fracionário, tá? Ou racional. Vamos pegar o expoente P sobre Q. Então isso aqui tudo é o expoente desse cara aqui. A propriedade diz que a gente pode escrever uma fração que tem expoente racional como ela sendo uma raiz, tá? Onde o número de cima vai virar o expoente, tá? O numerador aqui é o expoente e esse cara que está aqui embaixo, ele vira o índice dessa raiz. Então essa aqui também é uma propriedade válida, é uma propriedade que vai dizer inclusive como definir, às vezes alguns autores vão definir a raiz a partir de uma potência, como tendo esse expoente racional, tá? E ela nos diz como calcular também potências que tenham esse expoente. Por exemplo, se a gente quiser calcular com uma potência, vamos fazer a verificação dessa propriedade com uma potência que a gente conhece. Por exemplo, se a gente quiser calcular a raiz quarta de 81. Exemplo. Olha só, 81 é 9 ao quadrado, né? Então isso que a gente vai escrever aqui. Se a gente quiser calcular a raiz quarta de 9 ao quadrado, tá? Pela propriedade ou pelo que a propriedade está dizendo, se você fizer essa verificação aqui direta, você vai ver que raiz quarta de 81,
isso aqui dá 3, né? Porque 3 elevado à quarta, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, vai dar 81. Mas como a gente quer fazer uma breve verificação da propriedade, a gente vai escrever dessa maneira para mostrar que isso aqui, ó, é a mesma coisa que 9 elevado, o cara que está aqui dentro vai por cima, quem está aqui fora fica por baixo. 9 elevado a 4 sobre 2, como é uma fração, não está na forma simplificada, a gente pode escrever como sendo 9 elevado a meio. E 9 elevado a meio, aplicando a propriedade de novo, isso seria aí a raiz de 9, né? Raiz quadrada agora de 9 com expoente 1, mas a gente sabe que esses dois números não precisam aparecer, né? Então, pode tirar um daqui, pode tirar 2 do índice, e aí a gente obtém o 3 conforme descrito lá em cima, tá? Então essas aí são outras duas propriedades de potências também, que são válidas e são bastante úteis nas simplificações no meio das contas ali que aparecem. Inclusive, a gente vai ver um exemplo já já de como mostrar aí umas simplificações com contas, que é o que a gente vai falar agora, sobre expressões numéricas.